Você que é mulher, solteira, já deve ter notado que os homens estão em falta, principalmente aqueles preparados para um relacionamento, com maturidade, com presença, com compromisso de verdade. Mas será que realmente os homens estão sumindo do mundo ou será que existem outras causas para isso? Eu já quero saber aqui o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante. O que você pensa sobre isso? O que você acha que realmente está acontecendo? Por que os homens estão tendo esse tipo de comportamento? É claro que a gente não pode generalizar, mas uma boa parte, principalmente se a gente comparar esses homens com a década de 80, de 90, de 2000. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao Mente Antagônica. Eu sou a Débora e eu te convido a vir fazer parte dessa casa, desse canal aqui, que pode realmente te ajudar aí a pensar fora da caixinha. Então, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, compartilhar o vídeo com um amigo e deixar o seu like, assim como o seu comentário, que eu vou ler sim, e eu vou gostar de saber a sua opinião. E eu trouxe aqui as minhas anotações, como eu sempre gosto de fazer, para que nós possamos discutir esse assunto que está tão em voga, tem se falado tanto, né? Por que os homens solteiros não querem mais compromisso, não querem mais se relacionar? Por que os homens estão perdendo a sua masculinidade, não estão mais agindo, não estão realmente tomando atitudes em relação às mulheres? Então, por que é tão difícil, segundo algumas mulheres dizem, por que é tão difícil de encontrar um relacionamento, né, aqueles homens que estão solteiros, e por que eles, muitas vezes, não querem ter aí um relacionamento? A verdade é que os homens estão vivendo, alguns desses homens estão vivendo uma crise de identidade. Muitos homens precisam realmente reconhecer a própria masculinidade. Eles precisam saber quem de fato são. Porque para que um relacionamento aconteça de forma equilibrada, cada um, tanto homem quanto mulher, cada um precisa exercer o seu papel. A mulher na sua energia feminina e o homem na sua energia masculina. O que acontece hoje em dia é que esses papéis estão se invertendo. Mulheres estão assumindo uma energia masculina no seu dia a dia, embora ela seja necessária no ambiente de trabalho, em algumas atitudes, mas no convívio, na família, nos relacionamentos, a mulher precisa ser feminina, assim como o homem precisa ser masculino, ou seja, ser provedor não somente na questão financeira, mas também ser aquele que traz a segurança emocional, que cuida de tudo, que toma atitudes, que toma a frente da casa, que zela pela família, pelos filhos, pelo compromisso. E o que nós percebemos hoje em dia é que, como eu disse, esses papéis estão se invertendo. E cada um, homens e mulheres, estão aí se desconectando da sua própria identidade. Mas o que será que de fato significa ser homem? Qual é o papel do homem no mundo? Quando o homem ele não sente que ele é útil, que ele realmente é suficiente, quando ele não se vê como alguém de valor, realmente esse homem ele pode começar a observar e a ver relacionamentos, famílias, enfim, como algo que pode tolir a liberdade deles, como algo que pode, de alguma forma, fazer com que eles se tornem vulneráveis ou com que eles se sintam tão pressionados que eles não consigam dar conta disso. Então, existem, claro, vários motivos, e para cada um, homem vai ser diferente, mas o que acontece é que quando os homens se sentem muito responsáveis e muitas vezes não estão com a sua autoestima, com o seu autovalor, a sua autoconfiança realmente equilibrados emocionalmente, energeticamente, eles acabam se afastando, se isolando, não assumem as responsabilidades porque eles têm medo do fracasso. Um dos maiores medos que os homens hoje em dia têm é de fracassar no seu papel de homem, como eu disse, não só em relação à família, a um relacionamento, a ser pai, a ser provedor, mas principalmente profissionalmente, como homem, como ser humano. E aí, tem alguns agravantes que nós vamos falar aqui também, que hoje em dia, de alguma forma, isso facilita, isso, digamos assim, colabora para que alguns homens acabem não querendo mais relacionamento. E o primeiro deles, é claro, é a pornografia. Na verdade, a pornografia ela tem várias consequências, mas essa é uma das principais. Homens que são viciados em pornografia, e já existem vários depoimentos aqui mesmo no YouTube, de homens que antes utilizavam a pornografia, e depois que deixaram, começaram a dar relatos de quanto a sua vida melhorou. Então,
homens, principalmente homens solteiros que são viciados em pornografia, eles não sentem a necessidade de estarem no relacionamento, de assumirem um compromisso, de terem aquele dia a dia, aquela rotina, de cuidar realmente de uma mulher e de uma família, de ter aquela vida, digamos assim, realmente rotineira. E principalmente por quê? Porque a pornografia, ela vai gerar, a gente já sabe, excesso de dopamina, aquela dopamina viciante, como se fosse uma droga, realmente. E quanto mais se utiliza da pornografia, mais esse homem quer. E aí fica idealizando todas aquelas atrizes, aquelas performances, os corpos, tudo muito perfeito, tudo. E, literalmente, esse homem entra numa zona de conforto que ele precisa. Por que que eu vou ter, digamos assim, trabalho, ter que ter dor de cabeça, no sentido de, me desgastar com alguém? Não, simplesmente eu fico aqui, me satisfaço sozinho, usando a pornografia, e isso vai realmente me deixar livre de um relacionamento. Por quê? Claro, relacionamentos, né, sejam eles quais forem, mas a gente está falando aqui de homem e mulher, relacionamentos, claro, tem vários benefícios, mas um deles, sim, é a questão sexual, satisfação, né, para ambos, e essa reciprocidade, essa troca de carinho, toque físico. Só que a pornografia danifica tanto o cérebro desse homem, que ele não sente mais essa vontade e essa necessidade. Além do mais, já que estamos falando de pornografia, tem, é claro, né, as questões do sexo facilitado hoje em dia, né, com mulheres, principalmente, né, que trabalham com isso, os profissionais do sexo, que têm, digamos assim, que dão essa facilidade. Então, muitos homens, eu mesma já ouvi isso, por que que eu vou entrar no relacionamento, por que que eu vou ter todo esse trabalho, todo esse desgaste, se eu posso simplesmente suprir a minha necessidade sexual, indo até que eu tenho ali aquele momento, faço o pagamento e acabou, né? Não tenho compromisso, e todas as vezes que eu tiver necessidade, eu vou lá, me satisfaço. Então, essa facilidade, essa banalização, inclusive, né, do sexo, tratando o sexo como você fosse comprar uma mercadoria, como se você fosse ao supermercado, comprar algo para consumir, você consome e depois, né, você descarta aquela embalagem, digamos assim, depois de você ter usado. Então, esse excesso de dopamina, esses estímulos fáceis, né, ou seja, essas validações, essa conquista, e aí um outro problema também que são as redes sociais, a gente sabe que, infelizmente, as redes sociais hoje têm mulheres, principalmente, mulheres seminuas, mulheres mostrando suas partes íntimas de maneira meio camuflada, mulheres que dançam ali nessas redes sociais, enfim, todo tipo de biquíni, de lingerie, enfim, de todo tipo, né, de gerar aquela, digamos assim, aquele desejo, aquela vontade, né, como eu sempre digo, assim, aquela ilusão, é aquela paixão platônica que fica ali através de uma tela. E esses homens ficam ali admirando essas mulheres nas redes sociais, porque o acesso é facilitado, e, infelizmente, muitas mulheres realmente, digamos assim, a gente fala como mulher, né, que a gente se envergonha por isso, porque muitas mulheres realmente não se dão o devido valor, e isso acaba, digamos assim, comprometendo, talvez, outras mulheres, no sentido, não que existe uma mulher que vai pagar pelo que a outra faz, não é nesse sentido que eu quero te dizer, mas é que muitas vezes essas mulheres acabam envergonhando, sim, né, como lá para fora, por exemplo, para os gringos, né, a mulher brasileira é uma mulher fácil, uma mulher que, né, tem acesso facilitado à questão sexual. Infelizmente, as próprias mulheres, digamos assim, algumas dessas mulheres colaboram para que esses homens realmente não se comprometam. Por quê? Porque elas facilitam, como eu disse, algumas profissionais do sexo que cobram por isso, e, né, cada um faz o que bem quer, é o livre-arbítrio, e outras que estão lá na internet também ganhando dinheiro com o corpo, com imagens, né, tem essas plataformas que a pessoa paga, faz o pagamento mensal, e aí tem acesso a vídeos, a fotos. Então, essa facilidade tudo na internet, né, infelizmente, está degradando cada vez mais aí os valores, né, realmente de pessoas que deveriam se preocupar com a sua higiene espiritual, no sentido de ter, né, essas conexões, muitas relações sexuais, ou realmente ficar alimentando ali essas imagens de mulheres seminuas, né? Então, é muito triste isso, né? E aí eu acredito
que, na verdade, não é que os homens estão em falta. É claro que existem homens e homens, e como eu disse, eu não estou aqui para generalizar, mas eu estou dizendo que alguns desses homens realmente podem estar perdidos no sentido dos próprios valores, de quem realmente são, da sua identidade, do que realmente deveriam ser, né, da sua energia masculina como realmente provedor, e como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, que eu já discuto sobre isso também, que os arquitetos desse mundo, os dominadores desse mundo, eles realmente estão corrompendo essa energia masculina, a energia feminina também, né, para que ambos não assumam os seus papéis, para que cada um fique, digamos assim, cada vez mais no seu egoísmo, numa disputa de quem é melhor, de quem realmente ganha mais, ou enfim. E, na verdade, nós não deveríamos estar nessa disputa, e sim, né, crescendo juntos. Então, realmente eu acredito, né, do meu ponto de vista, de todas as coisas que eu observo, que eu acabo assistindo e lendo, é que os homens estão precisando de uma direção, de um propósito, principalmente aqui, de uma identidade da sua essência realmente espiritual. Espiritual aqui não tem nada a ver com religião, nem com igreja, é de quem nós somos na essência, né, ou seja, esses homens também precisam passar por um despertar, né, para que se reconectem a quem são de verdade e parar, né, de acessar pornografia, de parar de acessar. Eu vejo muitas vezes em rede social postagens de profissionais que falam assim, porque homens que curtem, homens comprometidos, por exemplo, que curtem fotos de mulheres com biquíni, que curte ou que manda mensagem. Então, assim, hoje em dia existe manual, existe instrução para que possa se ensinar as pessoas a ter valores, a realmente ter respeito, a ter dignidade. Então, essas questões de valores, de moral, ou você tem ou você não tem, ou você pratica ou você não pratica, né? Mais uma vez, não estou dizendo aqui que são todos os homens, mas principalmente aqueles homens que não realmente reconhecem o seu poder como homens, ou porque apenas, eu não estou dizendo que todo mundo tem que entrar no relacionamento a qualquer custo para provar que é homem, isso também é, né, uma ignorância muito grande, mas não é disso que eu estou falando. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um realmente pode querer não entrar num relacionamento, mas de fato, todos nós, seres humanos, queremos ter alguém. Então, quando você observa um homem, por exemplo, que ele está muito tempo sozinho, que ele nunca casou, que ele realmente nunca teve um relacionamento consistente, não é porque ele tenha, de fato, um problema, que seja, como as pessoas falam, é uma pessoa problemática, olha, alerta. Pode até ser, você tem que observar, mas não é só sobre isso. É que esse homem, ele realmente, como eu disse, ele pode ter bloqueios, traumas, algumas inseguranças, pode ter sentimento de rejeição, enfim, tem várias causas, como eu disse, não dá para... aqui, de uma forma geral, cada caso é um caso, mas eu estou falando que muitas vezes esses homens que de fato têm relacionamentos mais casuais, mais fugazes, que realmente só estão ali curtindo o momento e depois não querem nada, realmente eles estão numa crise de identidade. Ou seja, esses homens realmente nem sabem quem são. Essa é a minha opinião, e eu gostaria de saber, sim, a sua opinião. Por isso, eu peço que você coloque aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e compartilhe esse vídeo com um amigo. Deixe o seu like para o YouTube recomendar para outras pessoas. Eu sou muito grata a você, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Mente Antagônica. Até lá!